Pensamento complexo na empresa e na comunicação. Parte 1, teoria organizacional e complexidade. Olá, pensamento complexo. No contexto que nos interessa, o pensamento complexo se impõe e se apresenta a nós como um paradigma. Você já conhece bastante o conceito de paradigma. O modelo, não é, que reúne, sob sua égide, uma série de teorias, de vertentes, de escolas e, naturalmente, de pensadores e cientistas. Esse paradigma da complexidade desafia-nos a pensar em dimensões até então pouco ou nada conhecidas. Nós vamos conhecer algumas dessas dimensões ao longo da aula. O que vale também chamar a sua atenção? Qual o relacionamento, qual a relação entre pensamento complexo e a teoria das organizações, ou as teorias da organização, melhor dizendo. O relacionamento, a contribuição do pensamento complexo para esse tipo de reflexão e, em consequência, o modo pelo qual a comunicação empresarial também se relaciona com a teoria e com o próprio pensamento complexo. Vamos à frente. O principal, ou um dos principais teóricos do pensamento complexo, dessa vertente, é o Edgar Morin. O Edgar Morin você já deve ter ouvido, muita referência ao nome dele, é o autor, dentre outros importantes livros, vários outros livros, é autor de Cabeça Feita, que, enfim, você poderá, quem sabe, providenciar a leitura desse já clássico, pequeno clássico, o quanto antes. O que pensa? Quais são os fundamentos, o projeto, o grande projeto do pensamento complexo? Relacionar-se com o indeterminismo e a incerteza do mundo contemporâneo, esse indeterminismo e essa incerteza que dissolveram os modelos atuais dos chamados sistemas sociais, dos vários sistemas sociais, se formos pensar a complexidade das relações humanas no mundo inteiro. Há uma expressão do Edgar Morin, nesse livro hoje muito famoso, muito conhecido, que é a Introdução ao Pensamento Complexo, que o pensamento complexo relaciona-se, tenta captar, identificar o indeterminismo, a incerteza a que me referi, também, antes de tudo, para combater o que ele chama de progresso cego e descontrolado do conhecimento. Então, portanto, como outros paradigmas, também o pensamento complexo, que se apresenta como um metaparadigma, se nós formos tomar como referência os outros paradigmas da comunicação empresarial, esse está além, ele tenta quebrar determinadas barreiras, determinados limites dos outros paradigmas. O pensamento complexo se coloca como um dispositivo crítico em relação ao estado de coisa que nos cerca, não pura e simplesmente para combater de forma reducionista, de forma ingênua, mas na verdade saber ou demonstrar um modo de convivência com o caos, com a incerteza, com a indeterminação e outros fenômenos próprios do mundo contemporâneo. Aqui está. Como eu acabei de dizer, não se trata de combater esses fenômenos de instabilidade, mas assimilá-los como forma de superação. Bom, da onde parte o pensamento complexo? Existe a chamada lógica aristotélico-cartesiana. Aristotélico, obviamente, uma referência a Aristóteles, cartesiana, René Descartes, não é? É a junção de dois pensamentos, um clássico e o outro um pensamento da modernidade, no caso do Descartes. Então, daí essa expressão aristotélico-cartesiana. Esse pensamento funda-se, entre outras leis, na chamada lógica do terceiro excluído. É a partir daqui que tem início o chamado pensamento complexo. Não como forma de assimilar a lógica do terceiro excluído, que nós já vamos conhecer isso, mas, na verdade, propor um outro modelo, um outro ponto de partida. O que é essa lógica do terceiro excluído? É esse dispositivo linear de causa e efeito,
tipo de relação que você já ouviu muito a respeito, sobre a qual você ouviu muito. Ora, o que diz essa lógica do terceiro excluído? Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa. Não há possibilidade de alguma coisa ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Assim, não haveria uma terceira possibilidade, daí essa ideia do terceiro excluído, do terceiro termo excluído, em que se encontra, em que há uma situação tal, um termo tal, que seja ao mesmo tempo verdadeiro e falso, não é? Não há uma possibilidade segundo essa lógica. Nós podemos enxergar, entender os fundamentos dessa lógica nesse tipo de raciocínio exposto aqui rapidamente a você. Então, de acordo com a lógica do terceiro excluído, nós temos como exemplo essa oração, essa frase aqui: o Brasil é um país democrático. Ora, de acordo com a lei do terceiro excluído, de acordo com essa lógica aristotélica, tá? Há ali uma disjunção lógica, ou seja, ou o Brasil é um país democrático ou não é. Não existe, portanto, possibilidade de o país ser e não ser democrático ao mesmo tempo, né? Não haveria, portanto, um valor intermediário de acordo com o qual o Brasil não é nem democrático nem não democrático. Exclui-se, portanto, essa possibilidade, que é o terceiro termo dessa proposição, de se aceitar. Isso está, enfim, descartado por não ter lógica a possibilidade de um país, de acordo com esse raciocínio aqui, de um país ser democrático e não democrático ao mesmo tempo. Daí essa lógica do terceiro termo excluído. Como nós vamos ver, o pensamento complexo trabalha com a lógica do terceiro incluído. Haveria, portanto, segundo essa concepção, mas não assim, dito de forma facilitada, de forma reducionista, simplista, uma coisa é algo ao mesmo tempo. Na verdade, a proposição do terceiro termo incluído, daí, portanto, a lógica do terceiro incluído, não mais o terceiro excluído, essa lógica do terceiro incluído consideraria um país como o Brasil, né, consideraria essa possibilidade de ser e não ser democrático ao mesmo tempo, não apenas como uma forma dualista, mas uma forma dialética, de uma forma complexa, como nós vamos demonstrando ao longo da aula. Não que esse seja o exemplo que nos servirá aqui para expor uma série de questões relacionadas ao pensamento complexo, mas podemos também partir de um enunciado simples como esse para incitar sua curiosidade em relação ao pensamento complexo. O pensamento complexo tem como referência a física quântica. Na física quântica existem diferentes níveis de realidade, existem também, nessa física, chamadas partículas subatômicas. Então, o estado próprio dessa partícula que possibilita que a partícula pertença a dois estados ao mesmo tempo. Então, se existem, de fato, esses diferentes níveis de realidade, eles não existiriam apenas nesse nível próprio enfim, estudado pela física quântica, mas também nas relações sociais. Então é por isso que, ao contrário dessa lógica clássica do terceiro excluído, essa lógica do terceiro incluído é também conhecida como uma filosofia do abraço, da inclusão, justamente porque não quer mais pensar em termos de ou, e sim em termos do e. Algo pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo, obviamente, de acordo com determinados contextos. Não se trata também de generalizar e estender esse fenômeno a todos os quadrantes, todas as possibilidades do conhecimento. Os fenômenos que ocorrem em dimensões atômicas não correspondem à lógica clássica.
pois em dimensões microscópicas, estados opostos se complementam, como é o caso aqui das proposições do pensamento complexo, podendo existir estados onde ocorrem dualidades. Daí a física quântica ter fornecido aos teóricos do pensamento complexo os fundamentos da lógica do terceiro incluído. E aí está um esquema para nós entendermos. Do lado esquerdo da tela, a lógica clássica do terceiro excluído. Há um axioma. Axioma é uma expressão utilizada em lógica, é uma afirmação. A igual é A. A é A. Ou seja, algo é idêntico a si mesmo. Esse é o chamado axioma da identidade. O segundo axioma, o da não contradição, A não é não há. Ou seja, ele não pode ser ao mesmo tempo o seu oposto, ao mesmo tempo. Tá? Ele é uma coisa ou outra. E, portanto, de acordo com essa lógica clássica, o axioma do terceiro excluído diz o seguinte: não existe um terceiro tema T que é, ao mesmo tempo, A e não há. Ora, do outro lado, e em sentido oposto, e tomando como referência os fundamentos da física quântica, o pensamento complexo propõe a lógica do terceiro incluído, cujo axioma diz o seguinte: axioma da identidade. A é igual a A, é verdadeiro. O axioma da não contradição, A não é não há, né? Continuamos lá. A não é não há. E, finalmente, nós temos o axioma do terceiro incluído, que diz o seguinte: existe um terceiro termo T, que é, ao mesmo tempo, A e não há. Então, nós temos, a partir de uma situação de reconhecimento daquilo que é clássico, que são os dois primeiros axiomas, nós temos lá o terceiro axioma do terceiro incluído, em que se admite essa possibilidade de algo pertencer a dois estados ou ter duas naturezas ao mesmo tempo. E essa natureza e esse estado é que se chama de natureza complexa. Daí, portanto, nós temos, por parte do pensamento complexo, disse que é uma epistemologia. Epistemologia aqui é um modo de se pensar os fundamentos mesmo do conhecimento de uma determinada ciência. O pensamento complexo seria essa epistemologia do abraço, com todas as consequências dessa inclusão. Ora, esse grande debate sobre inclusão social, também se favorece com o debate desenvolvido pelo pensamento complexo. Não é o mesmo assunto exatamente, né? Quando se fala em inclusão social, por exemplo, de portadores de necessidades especiais em classes comuns e não em classes especiais, isso seria uma forma de incluir esses indivíduos. Essa inclusão também se fundamenta, se beneficia do pensamento complexo, embora não seja exatamente o mesmo processo. Ora, o que nós temos no mundo das empresas é mesmo no caso daquelas mais arrojadas, aquelas dispostas a desenvolver experiências, que se lançam experiências de inovação, mesmo essas que tentam ou parecem ter assimilado algo do paradigma complexo, muito frequentemente essas empresas ficam a meio caminho da assimilação do pensamento complexo. E isso por quê? Porque elas não estariam abertas para a não linearidade das relações humanas, né? As relações humanas, elas não acontecem, portanto, segundo uma lógica de causa e efeito apenas, por exemplo. Há intermediários, há estados de mediação entre essas relações, muitas vezes invisíveis. E, no entanto, a organização imediatista, tensionada, pressionada, inclusive, pelos vários contextos, tende muito frequentemente a reduzir as relações a esse mecanismo de causa e efeito. O pensamento complexo tenta enxergar
bem além desse mecanismo e encontrar ali soluções ou situações que merecem atenção e posicionamento. Então essas empresas continuam não abertas à não linearidade das relações humanas, não abertas ao caos, não reconhecem a desorganização, a descontinuidade e toda a diversidade que esses fenômenos evocam. Não se trata, é verdade, de apenas reconhecer de forma simplista, outra vez essa palavra simplista, que o mundo é complexo, que o mundo é difícil, isso nós sabemos há muito tempo. Mas, na verdade, conhecer a anatomia dessa complexidade. Não é? A palavra complexo significa, em sua etimologia, aquilo que joga unindo. Né? Aquilo que é complexo, portanto, impõe-se aí uma reflexão sobre a natureza mesmo das forças de coesão. Isso é inerente, portanto, a uma reflexão sobre a complexidade. Essas empresas, algumas vezes chamamos atenção para isso, elas continuam muito marcadas pelos paradigmas funcionalistas, ou seja, burocráticos, de extremo controle e, na verdade, embora seja assim, é também verdade que elas tentam inovar, aceitam determinadas inovações. No entanto, o que se observa, por exemplo, e frequentemente na cultura brasileira, na cultura organizacional deste país, é isso que chamamos aqui de um caldo de cultura híbrido, uma espécie de Deus bifronte, né, que titubeia entre passado e futuro, o que é de fato novo e se projeta para frente, para o futuro, e o que efetivamente é arcaico e, no entanto, continua presente na nossa cultura. Diga-se de passagem, esse é um dos grandes problemas de identidade do Brasil, né? A subsistência de estruturas arcaicas, essas estruturas arcaicas que fazem parte da vida social. Essas estruturas, de algum modo, e é claro, estão presentes também no relacionamento das organizações com seus funcionários e das organizações entre elas mesmas, ou com o próprio governo, o governo com as organizações. Então, há algo de arcaico, sem dúvida, pode-se até dizer, continuando essa percepção, o tipo de relação praticamente espoliativa do ponto de vista da tributação, segundo determinados críticos, isso é uma forma de sobrevivência de determinadas visões ou posturas arcaicas em relação ao funcionamento do Estado, o poder do Estado sobre todos nós. O que podemos dizer aí é situar outra vez a questão do controle excessivo, da burocratização, dessa linearização, como já dissemos. Bom, o pensamento complexo, portanto, na régua dessas teorias organizacionais, ele se coloca no extremo oposto ao chamado funcionalismo. Você já conhece bastante a respeito dessa noção de funcionalismo. Muito bem, o que nós vamos ver agora? Os muitos estudiosos de uma expressão que você também conhece, que é a comunicação como organização, ou também, por outro lado, da organização como comunicação, o contrário, esses teóricos lançam mão de certas metáforas para se pensar os modelos de comunicação organizacional. Eu trouxe esses modelos aqui para conhecermos, justamente para ver em que medida alguns deles, ou todos até, podem servir de referência para a nossa reflexão em torno do paradigma da complexidade. Vamos conhecer essas metáforas, são metáforas todas elas que pensam assim, como efetivamente a comunicação não é que ela esteja na organização, né? A comunicação como organização e o contrário também, a organização como comunicação. Então, pode parecer até talvez um pouco complicado para você, mas a grande descoberta, o grande ganho para o comunicador é entender como que o trabalho dele pode transformar a comunicação como organização e também o seu contrário, e não apenas ficar
ou levar para frente, continuar, fazer manutenção de uma visão bastante conhecida, ela sobrevive, mas também, ao mesmo tempo, sabemos que é uma visão arcaica, que é a comunicação na organização, como se fosse apenas um grupo de ferramentas à disposição dos gestores. São essas as metáforas, os modelos da comunicação. Um modelo chamado conduite na empresa, lente, linkage, performance, símbolo, voz e discurso. O primeiro delas, não é esse conduite, nós vamos ver já do que se trata disso, mas antes vale a pena ler essa passagem dos teóricos aqui assinalados, entre os quais essa teórica Putnam, bastante conhecida. A opção por esse tipo de linguagem, ou seja, criar essas metáforas, justifica-se porque as metáforas revelam modos alternativos de pensar sobre a origem e a natureza do ato de organizar, seus processos e conceitos que formam suas raízes ontológicas. Ontologia é uma palavra que tem a ver com a ideia do ser mesmo das coisas. Muito bem, a primeira metáfora é do conduite. Essa aqui seria o modelo mais antigo, funcionalista, portanto, se pensa aqui no sequenciamento mecanicista da comunicação e ela é vista como uma série de canais ou containers. Então, nesse caso, a comunicação, de acordo com essa perspectiva do conduite você sabe que é um ducto, né, de condução. Que ele, por exemplo, usa-se o conduite para canalizar fios, por exemplo, nas instalações elétricas. Na metáfora do modelo, não é organizacional, mas da comunicação na organização, esse modelo chamado conduite, parte de qual perspectiva? A comunicação fluiria de um ponto A a um ponto B, sem nenhuma interferência, isso de forma, obviamente, idealizada, de forma hipotética, até por ser isso, idealizada e de forma hipotética, nós sabemos por experiência que a comunicação nas organizações não flui, a comunicação não flui de forma imediata. A fluição não se dá de um ponto A a um ponto B, pura e simplesmente na maioria das vezes. Existem interferências, muitas das quais não percebidas, e, portanto, esse modelo da comunicação container, ou seja, o ambiente fechado, é como se fosse, portanto, a comunicação se coloca aí como uma instalação, uma plataforma, ou seja, é como se a comunicação ela estivesse alocada em determinados locais, em determinados pontos, melhor, da organização, e naquele local mesmo ela fluiria a outro ponto de forma imediata. Há uma crítica, portanto, acirrada até, e não apenas desses teóricos aqui referidos, a esse modelo. Vamos aos outros. Na metáfora do conduite, nós já sabemos quais são, portanto, não é? As limitações desse modelo. Na metáfora da lente, as organizações filtram a comunicação. Filtram a comunicação na medida que são consideradas como sistemas perceptuais ou olhos que tudo veem e percebem. Assim procedendo, a lente pode, via de regra, distorcer a comunicação para moldá-la de acordo com determinados interesses. Claro, imagine um tipo de comunicação a todo momento, o sistema de comunicação a todo momento filtrado por determinadas mídias e expostas de acordo com a percepção que uma determinada mídia tem em relação a um processo comunicativo. Ou seja, o modo pelo qual os gestores percebem um tipo de relação naturalmente comunicativa na organização, e essa versão está presente, por exemplo, no jornal. Quer dizer, a lente, essa metáfora da lente, partiria do filtro desse jornal para oferecer uma versão a respeito de determinado evento, de determinado processo.
não é? Por exemplo, é a partir da lente que se pode encontrar, e via de regra é o que acontece, determinadas explicações que entram em tensão, não é, com a visão dos funcionários, da maioria, portanto, da organização. Então, a lente, essa metáfora, esse modelo, o modo de se pensar a comunicação de acordo com esse modelo, é também uma postura, se mostra aqui para nós como uma postura crítica desses teóricos, no caso, e outros, em relação a esse processo de comunicação. A lente, portanto, ela pode mostrar, ela pode deformar, portanto, determinada percepção e, ao longo de um processo, tornar essa percepção como a voz oficial da própria empresa. A metáfora da lente permite a analogia, comparação com o panóptico, que é o dispositivo adotado em prisões, mas também na escola e frequentemente na empresa. Esse dispositivo de controle é aquele próprio do Big Brother. Big Brother, me refiro aqui à personagem de 1984, desse romance famoso, 1984, não é? E não ao programa televisivo, que afinal de contas faz uma referência ao romance. Então é um dispositivo de controle permanente. A todo momento haveria câmeras. A outra metáfora, o outro modelo, é essa conhecida pelo nome de linkage. Aqui nós temos uma cultura de rede, não é? Conforme estabelece a metáfora do linkage, as organizações são redes ou sistema de indivíduos interconectados e cabe à comunicação exercer seu papel de conexão, o que não reduz esse modelo ao processo de simples transmissão. Então, portanto, a organização, nesse caso, é vista como rede, como uma teia, como uma ponte, o liame, essa ideia de liame, de contratos e relacionamentos, não é? E, portanto, em comparação aos outros dois modelos, algo, digamos, mais focado na intervenção dos membros da comunicação, é o modelo mais humanizado, menos tensionado, até porque a rede, e essa imagem da rede interessa muito ao pensamento complexo, a rede, por definição, ela é democrática. Não exatamente no caso de uma rede organizacional, de uma organização, mas de um modo geral ela flui mais, ela é mais dinâmica e reconhece a autonomia de seus membros, mais certamente do que os outros dois modelos. Indo à frente, nós temos ainda a metáfora da performance. A metáfora da performance projeta a comunicação como interação social, razão pela qual as organizações apresentam-se como ações coordenadas. Ora, se projeta a comunicação como interação social, nós estamos pensando muito naquele tipo de empresa que adota, por exemplo, o paradigma interpretativista. Na verdade, a todo momento, há empresas desse tipo cujo modelo de organização, de comunicação amolda-se a essa metáfora, não é, da performance. Nós estamos pensando mesmo como é que ocorre essa interação entre os membros, qual a qualidade, qual o dinamismo e qual o resultado da interação desses membros. Então esse é o modo também, portanto, talvez mais complexo, mais exigente de pensar na comunicação como sistema, na comunicação como sistema com uma complexidade bastante significativa e os resultados do modo pelo qual as pessoas se relacionam. A outra metáfora é a metáfora do símbolo, essa propriamente muito identificada com o paradigma interpretativista ou interpretativo. Nós estamos aqui nos referindo como uma grande referência desse paradigma interpretativo ou interpretativista à Escola de Montreal. Nesse caso, as organizações valorizam o texto falado, escrito, como relato, a versão. Lembre essa questão da versão,
Isso pode parecer até um pouco assim abstrato demais para você, eventualmente matéria apenas da teoria, mas a verdade é que no mundo da organização, como também em todo o sistema social, existem versões, e muitas versões, sobre determinados fatos. Ora, se o próprio jornalismo apresenta de empresa jornalística para empresa jornalística, de jornal para jornal, não é? De mídia para mídia, versões às vezes conflitantes em relação, pelo menos, àqueles acontecimentos mais complexos, você imagine o dia a dia de uma organização em que as pessoas interagem o tempo todo, como que existem possibilidades para diferentes versões a respeito de determinada realidade. É preciso, portanto, para se chegar a um termo comum, negociar a versão que interessa ao maior número de membros e efetivamente o que se extrai de determinada versão. É claro que eu não estou falando de coisas muito simples, né? Ninguém, por exemplo, colocaria em pauta se um determinado veículo entrou por uma portaria numa empresa ou por outra portaria, né? Não deve, uma situação como essa não apresenta muitas versões, mas talvez nós pudéssemos pensar as intenções até de se optar por uma portaria ou outra. Então, portanto, até algo mais ou menos banal como essa escolha, né, de portarias, até isso suporta determinadas versões. Quanto mais, então, temas muito complexos, como a questão do posicionamento, por exemplo, não é? O modo como se uma empresa se posicionou no mercado, o modo pelo qual ela enfrenta determinadas questões, o modo pelo qual ela pensa no seu orçamento, tudo isso é matéria, tudo isso pode se tornar, ou passa a ser, digamos, matéria dessas versões. A outra metáfora é da voz. Pode ser compreendida como essa instância polifônica, ou seja, muitas vozes dos grupos relacionados na empresa, como das vozes distorcidas. Isso aqui nós temos que entender tudo isso como uma metáfora, hein? Abafadas ou tonitruantes, né? Que vibram de formas diferentes, com um tom mais estridente, por exemplo, no caso do tonitruante, ou mais nuançado. As vozes como as vozes da dominação, por meio da ideologia, e do controle suave, a voz diferente por meio das perspectivas feministas, incluindo a distorção da comunicação e a supressão do conflito. Ora, aqui se pensa a empresa como um coral. Muitas vozes, essa é uma metáfora, obviamente. Ninguém vai chegar numa empresa e dizer aqui, assim, olha, qual é o modelo de comunicação dessa empresa? Será que o modelo é o das vozes? Não, obviamente que não. Isso aqui é matéria para reflexão, isso é teoria. É óbvio que a coisa não funciona assim. Nós temos que pensar esse esforço aqui com um modo de entender o funcionamento das organizações. Um modo, obviamente, o que nos interessa aqui é pensar nos seus modelos de comunicação, propriamente. Não é uma teoria organizacional, mas é uma teoria sobre o modelo de comunicação adotado. Então, não é propriamente essa discussão aqui, não se confunde necessariamente ou propriamente com a escolha de paradigma, ou utilizar, enfim, os fundamentos, ou reconhecer os fundamentos de certo paradigma, mas antes de tudo pensar no sistema de comunicação, no modelo adotado. Esse das vozes reconhece a empresa como um coral. São muitas vozes, as mais diferentes. Uma das vozes aqui referida é a voz da ideologia, ou seja, aquilo que é suave, a ideologia, uma empresa como sistema de dominação, aquilo que é imposto, mas de forma suave, não é? Uma mitologia social que imposta ali, ou resolvida, ou instalada, não é? Ou estabelecida na interação entre as pessoas. Então aí nós seríamos capazes, segundo esse modelo da comunicação, em perceber as várias vozes, inclusive aquelas que seriam contra-ideológicas,
como propriamente essas vozes feministas, o feminismo, certamente, e isso de acordo com vários teóricos, historiadores, sociólogos, o feminismo de fato é uma corrente contra-ideológica bastante importante, muito importante, decisiva até, diria, para a reflexão sobre o funcionamento do próprio mundo, das sociedades. E aqui se coloca também como uma das referências, uma dessas vozes estabelecidas ou instaladas na organização. Indo à frente, nós temos o seguinte: essa comunicação, nesse caso, manifesta-se como expressão e a organização assume a condição de coro de vozes. O outro é a metáfora do discurso. Outra vez aqui a comunicação, modelo de comunicação muito identificado, esse modelo com paradigma interpretativista, aquele lá da escola de Montreal, por exemplo, não é? Aqui nós temos comunicação como conversação, na qual as organizações aparecem como textos, um assunto ao qual vamos voltar, que consistem em gêneros e diálogos. Gêneros e diálogos. Nessa categoria incluem a linguagem, a conversa, a linguística aqui entendida como um ramo especializado para se pensar mesmo os atos de fala. Isso em outro momento vamos ver, né? Os atos de discurso, as emoções, as práticas, não é? O discurso integra, portanto, as pesquisas que privilegiam na organização os textos, os diálogos, os gêneros e assim por diante. Há uma reflexão bastante importante a respeito de gênero, né? Como que o gênero textual está presente na empresa e como que os agentes podem e devem manter uma relação com esses gêneros, uma relação inteligente, uma relação armada, consciente, saber exatamente a funcionalidade de cada gênero. Vamos só para ficar aqui numa imagem bastante conhecida por você, para um modelo bastante conhecido por você. Na escola, durante muito tempo, chamava-se de gênero aqueles 3 grandes modelos redacionais. A descrição, não é? E aí, portanto, nesse caso, repetem-se determinados modelos da realidade, por exemplo, descrever, por exemplo, uma residência, descrever uma paisagem, isso significa repetir modelos. Há outro que é a narração é uma articulação de espaço, tempo e ação, então é uma articulação de fatos, e essa articulação desses fatos, isso gera ação, e a ação acontece em determinado tempo, em determinado espaço, e a ação é movida por personagens. E existe ainda aquele outro modelo redacional, outro gênero redacional, conforme a linguagem já hoje não tão encontrada na própria escola, não praticada pela escola, que é a dissertação, que é o texto argumentativo, não é? Então é aquele texto da opinião, da defesa de ideias, da partilha de determinados saberes, isso é a dissertação. Essa discussão dos gêneros textuais, isso interessa bastante a empresa, bastante. E não só porque as empresas têm uma correspondência comercial, por exemplo, para usar uma expressão antiga, bastante conhecida, correspondência comercial. Não apenas por isso, mas porque é preciso ter consciência do funcionamento desses gêneros para melhorar a comunicação. A funcionalidade desses gêneros, a natureza mesmo, o modo como utilizar os gêneros, isso é uma discussão que interessa a todos esses modelos aqui e também vai ser matéria desta aula ainda. Voltando aqui, nós temos alguns princípios do pensamento complexo. São muitos os princípios, naturalmente, que nós vamos ver aí mais à frente, são pinceladas muito rápidas, porque de fato o pensamento complexo há hoje uma vasta bibliografia a respeito do assunto. Quando falamos em pensamento
complexo, não estamos apenas falando em interdisciplinaridade, mas sim em transdisciplinaridade. Vamos dizer o seguinte, a própria comunicação empresarial, no momento em que ela faz o link, no momento em que ela vincula, ela alinha, ela integra as chamadas sub-áreas, você conhece bem essas sub-áreas, as 4 famosas sub-áreas, administração, a interna, a comunicação interna, a comunicação institucional e a mercadológica, isso é uma forma de interdisciplinaridade, as relações, como que um bloco alimenta de fundamento, qual a contribuição, por assim dizer, de um bloco para outro, de uma sub-área para outra, a junção, portanto, dessas ações. Isso é interdisciplinaridade. A transdisciplinaridade significaria romper com os limites entre uma sub-área e outra e criar a partir desse rompimento de limites o novo. Eis aí a matéria do pensamento complexo, não é? É, na verdade, o terceiro incluído. Então, segundo essa concepção na organização, uma coisa pode ser duas coisas, algo pode ser a lógica do abraço, pode pertencer aos 2 estados ao mesmo tempo. Isso é a transdisciplinaridade. Se você tem bastante interesse no assunto, espero que tenha, entre outras fontes de pesquisa, você pode procurar o chamado CETRANS, Centro de Transdisciplinaridade da Universidade de São Paulo. De qualquer modo, nós vamos fazer referência a esses princípios ao longo desta nossa aula. Então, muito bem, alguns desses princípios. Tudo está ligado a tudo. Tudo está ligado a tudo. Não se trata aqui de um simplismo, né? Dizer, tudo faz parte do mesmo saco. Absolutamente. É saber, na verdade, o modo pelo qual tudo está ligado a tudo. De acordo com o pensamento complexo, o todo é muito mais que apenas que a soma das partes. E para tornar tudo mais complexo, em determinado momento, o pensamento complexo diz que, de fato, o todo é mais que a soma das partes, mas a parte pode significar mais que o todo, porque o todo também está na parte. Um pouco difícil de compreender, certamente. Claro que isso aqui, como novo, é óbvio que exige um esforço de abstração bastante razoável do estudioso. O mundo natural é constituído de opostos, ao mesmo tempo, antagônicos e complementares, que é justamente a questão do abraço, da inclusão. Toda ação implica o feedback, vamos repetir, principalmente na empresa, isso se impõe, toda ação implica o feedback. Nós somos impelidos na empresa, às vezes de forma previsível, a dar feedbacks, a dar retornos, a realimentar o sistema de comunicação. Mas aqui se reconhece essa necessidade fora da empresa também. Todo feedback resulta em novas ações, como o desdobramento da primeira condição. Por isso, temos responsabilidade sobre tudo o que influenciamos. Afinal de contas, estamos abraçados a esse tudo, ligados a esse tudo, né, na forma do retorno, do feedback, alimentando. O feedback pode surgir bem longe da ação inicial, em termos de tempo e espaço. Isso aqui parece ser evidente como desdobramento, tomando como pressuposto os outros 2 ou 3 enunciados. Todo sistema reage segundo a sua estrutura. Claro que sim, afinal de contas, o sistema se conhece. Na verdade, se nós pensarmos a empresa como um sistema comunicacional, esse sistema, por funcionar como sistema, ele se conhece, ele deve conhecer os próprios limites e reagir conforme essa estrutura. Saber exatamente o modo pelo qual se reage, isso aí já é, então, portanto, um tipo de trabalho ou um trabalho propriamente que interessa de perto ao comunicador. Uma parte só pode ser definida como tal em relação ao todo. É a grande questão do contexto. Nós temos que conhecer o contexto das coisas, não é? Os mal-entendidos muitas vezes são gerados pelo desconhecimento do contexto de determinada frase. Uma entonação de voz, por exemplo, se não percebida em determinado contexto,
pode gerar mal-entendidos, não é? Isso na empresa como na vida como um todo. Vale a pena, aqui nós temos ainda alguns princípios, nunca se pode fazer uma coisa isolada, bom, de qualquer modo você terá acesso a essa informação de forma mais completa. Mas aqui vale a pena também pensar o que se aprende por meio do pensamento complexo. Há uma referência aqui, logo no primeiro enunciado, que pequenas ações podem levar a grandes resultados. Nós estamos falando do famoso efeito borboleta. Você deve já ter ouvido falar nesse filme, né? Agora já muito famoso, conhecido, que é o efeito borboleta. Se você não assistiu, assista. Por favor, assista. A relação entre tempos, passado, presente e futuro, você começa a perceber passado, presente e futuro como uma mescla, na verdade, indissociável, não é? Como uma caixa de ressonância e, ao mesmo tempo, um sistema no qual podemos operar de tal forma, mas cientes de que essa operação resultará na alteração do sistema. Assista, são há uma sequência, enfim, não é tão boa quanto o primeiro filme, mas de qualquer forma, principalmente esse primeiro filme, vale muito a pena você ver. Indo à frente, nós temos teoria organizacional e complexidade. Agora sim, nós temos que pensar de que modo o pensamento complexo se relaciona também com a teoria organizacional. Não estamos falando tão apenas da comunicação empresarial, mas da teoria organizacional, e você já sabe que essa expressão diz respeito às várias escolas de administração, a partir da clássica, da racionalista, da gerencial, da psicológica e assim por diante. Então há uma teoria organizacional e nós podemos pensar a contribuição da teoria organizacional, tá, em termos de estruturação do organograma de uma determinada empresa. Veja o que esse importante teórico, que é o Daft, diz a respeito de um modelo organizacional que é um matricial, a matriz. Nós já vamos ver o que é esse modelo matricial. A matriz é uma poderosa forma de ligação horizontal. A característica especial da organização matricial é a implementação simultânea, ao mesmo tempo, das divisões de produto e das estruturas funcionais, horizontais e verticais. Você já conhece também esse conceito no caso da comunicação, a comunicação que se estrutura conforme o fluxo ascendente, descendente, ascendente, horizontal, transversal e circular. Isso você já conhece. Nós estamos falando agora da materialização, não desse fluxo apenas, mas nós vamos verificar como que esse modelo de uma empresa matricial, a matriz estruturante do organograma de uma empresa, como que funciona isso e em que medida e eventualmente o chamado pensamento complexo pode-se, por hipótese, beneficiar-se de uma estrutura desse tipo. Vamos lá. Antes de tudo, essa matriz que vamos ver é muito recomendada para instituições de médio porte. Não é? A estrutura matricial também é mais indicada para ambientes de alta incerteza. A alta incerteza é uma constante, não é? Aqui como tema desta aula. O cenário da incerteza, da indeterminação, da turbulência, da dúvida, esse é o cenário contemporâneo. O cenário de atuação também do pensamento complexo como um vetor de alteração, né? De crítica e de contribuição, não para a superação, como nós estamos vendo, estou tentando compartilhar isso, não se trata de pura e simplesmente combater o mal, mas entender, na verdade, a natureza de um mundo extremamente complexo também, onde se verificam esses fenômenos aí da incerteza, por exemplo, e como superar, não pela via fácil, mas assimilar para superar. Vamos ver. Aqui está a estrutura chamada de estrutura de dupla autoridade,
você vai já saber por que dupla autoridade, em uma organização matricial. Nós temos o presidente, vários outros vice-presidentes, um deles poderia ser inclusive de comunicação empresarial, como ocorre nas empresas americanas. Aqui está o controller, o gerente, do outro lado um diretor de operações de produtos, e aí que está, esses gerentes aqui do produto A, ele responde, daí a dupla autoridade, não apenas a esse diretor de operações de produtos, todos esses gerentes respondem a esse diretor, como também, isso na forma vertical, cada um deles, não é como você está vendo aqui, o gerente de produto A, o B, o C, o D, responde a esse diretor num relacionamento, digamos, vertical, mas a relação também se dá de forma horizontal, conforme o traçado posto aí na tela. Essa estrutura que, portanto, justifica a expressão que usamos para classificá-la de dupla autoridade. A dificuldade disso está justamente em regular esse tipo de relação. Na verdade, quais são as demandas do vice-presidente de produtos, quais as demandas do vice-presidente de produção, do marketing, do controle e assim por diante, e do presidente com todos esses. Da mesma forma, o presidente, cada um desses vices, responde diretamente ao presidente. O presidente também dialoga, tem um relacionamento com esse diretor de operações de produtos, como você vê aqui. Então, essa aqui, o que se diz, o que se afirma, é que talvez esse tipo de estrutura do organograma, isso facilite ou possibilite a assimilação desse paradigma da complexidade. Talvez seja essa uma das estruturas que venha no presente, agora ou no futuro, facilitar a entrada, a assimilação dos fundamentos do pensamento complexo. Existem, no entanto, os chamados pontos fortes da matriz, da estrutura matricial, não é? Entre os pontos fortes, decisões complexas e modificações frequentes em ambientes instáveis, não é? Por quê? Porque aqui nós temos as muitas vozes. Na verdade, voltando lá, como esses gerentes se reportam a cada um desses atores, que são os diferentes vices, eles são uma espécie de memória dos processos existentes em cada um desses nichos de projeto, de produção, de marketing. Cada um desses gerentes acaba sendo a memória desses projetos ou desses processos, e sendo assim, o próprio gerente acaba sendo esse interventor na esfera de cada um desses nichos, acaba sendo ou oferecendo sua contribuição a partir da memória ou da versão que ele guarda do relacionamento com os outros nichos. É um pouco difícil, eis aí porque se faz também alguma crítica à matriz, mas a verdade é que se tenta fazer é um tipo de organização, um tipo de estrutura altamente interativa, além de compartilhar de forma flexível os recursos humanos. Claro, cada gerente responde a diferentes nichos, a diferentes vices. Os pontos fracos, ao risco de que na experimentação da dupla autoridade, ou seja, o reportar-se a esses diferentes interlocutores, ou seja, a subordinação a mais de um chefe, isso se torne frustrante e confuso. Claro, eu direi que a matriz exige um perfil de funcionário altamente comprometido, muito instruído, muito sagaz, muito dinâmico, comprometido com a partilha, sobretudo. Imagine alguém que enfim, por moto próprio, seja capaz, a partir de determinadas circunstâncias, de não compartilhar a informação, como frequentemente acontece. Você já percebeu que as organizações, e talvez isso seja um dado muito forte da organização no Brasil, os agentes, na verdade,
guardam determinadas informações para si ou fragmentam a informação para que aquela informação seja uma espécie de feudo. Ou seja, eu fragmentei de tal modo a informação que só eu tenho domínio sobre essa informação. E por que eu faço isso? Poder. Uma das respostas é poder, um modo também de eu me proteger em relação a uma possível demissão. Vão pensar duas vezes antes de me demitirem, porque afinal de contas eu domino um processo comunicacional mais ou menos complexo. Se me demitirem, eu vou embora e levo comigo a memória do processo. Veja, portanto, a complexidade, a dificuldade, ou a variação, enfim, as muitas nuances do relacionamento das pessoas numa determinada organização. A matriz, por outro lado, consome bastante tempo, envolve frequentes reuniões e sessões, aquele modelo interpretativista, foca muito em reunião e sessão, de solução de conflitos, e daí talvez ser associado ao paradigma interpretativo, nesse sentido mesmo de se pensar muito em versões, em diálogo propriamente dito. Aqui é um chamamento, não é? Essa tela aqui faz o apelo em relação ao tipo de compromisso ou trajeto que as chamadas organizações verdadeiramente dispostas em se beneficiar com o paradigma da complexidade, qual deve ser a postura dessas entidades. Ela deve ter integrado processos experimentais obrigatoriamente dinâmicos, mutacionais, em que uma hologramática, esse holos, essa é uma expressão aqui usada pelo Edgar Morin, holos significa todo, né? Holística, por exemplo, é uma palavra que evoca a ideia do todo, na expressão de Morin, comprometida com a reintegração dos saberes. Então, outra vez, vamos repetir. Então, qual é o forte, qual é a grande reivindicação, qual o grande projeto do pensamento complexo? Combater a fragmentação. Na verdade, a fragmentação dos saberes. É pensar como talvez no Renascimento, ou antes mesmo, indo às origens da civilização, na Grécia Antiga, em que havia um forte amálgama entre as ciências. Na verdade, o intelectual, um sábio, ele não era um especialista, ele tinha isso que chamamos de visão holística, esse saber holístico, esse conhecimento holístico. Em termos de comunicação, muitas vezes falam em comunicação 360 graus, isso aí de forma mais ou menos também situado, embora se use essa expressão 360 graus, isso é de forma um pouco marqueteira. Não se faz muitas vezes a tal comunicação 360 graus. De qualquer forma, evoca-se a ideia, essa visão holística, que aqui é o fundamento do pensamento complexo. Então, muito bem, a contribuição do pensamento complexo para as organizações. Combater a fragmentação, juntar. Daí tem tudo a ver com a aula e nossa reflexão como um todo. A questão da junção, não é? Da imbricação, da integração das partes, e entender como que as partes relacionam-se umas com as outras e como, na verdade, uma parte já é outra parte. É aí que acontece o abraço, é o E, a lógica do E e não do OU. Da frente nós temos o seguinte: para você ter uma visão esquemática desses modelos, o da multidisciplinaridade, o da interdisciplinaridade e como projeto do futuro, já com conquistas já no presente, mas talvez ainda um projeto a se realizar, se fundamentar no futuro apenas, que é a transdisciplinaridade. O que é a multidisciplinaridade, antes de tudo, na escola? Durante muito tempo, e vamos continuar por algum tempo ainda na escola, a pensar as disciplinas, língua portuguesa, matemática, geografia, história, biologia, etc., como disciplinas mais ou menos dissociadas. Vez ou outra, a escola
por iniciativa da própria escola, da diretoria, programa algumas atividades que tendem a unir as diferentes disciplinas no mesmo projeto, né? Mas em boa parte do tempo, o que tem na escola, historicamente, é a multidisciplinaridade, ou seja, uma série de disciplinas apenas alinhadas, apenas colocadas ali de forma paralela, não de forma integrada. Fala-se já também há muito tempo em interdisciplinaridade e talvez como projeto do próprio Ministério da Educação hoje, se promove, talvez mais do que no passado recente, a interdisciplinaridade como fundamento da junção entre as diferentes disciplinas. Na verdade, é mais ou menos fácil de perceber, é razoavelmente imediata a seguinte visão: há uma relação entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática e artes plásticas, há uma relação na medida em que todas essas disciplinas, as 3 disciplinas, são linguagens, cada um com seus modelos, obviamente, e especificidades, mas as 3 disciplinas trabalham com linguagens. Essas linguagens, isso não é de agora, isso já faz anos, essas linguagens são pensadas ou estruturadas, pelo menos como um modelo educacional, já há bastante tempo pelo Ministério da Educação. Agora, isso é o papel que está posto lá na lei, digamos. Não é necessariamente a prática encontrada nas escolas. Existe uma espécie de silêncio em relação a isso e a escola ainda hoje ela sofre desse mal que é o isolamento, ou seja, a fragmentação do saber nas diversas disciplinas, sem sequer uma tentativa de interdisciplinaridade. Muito bem, na empresa, por outro lado, nós podemos pensar essa multidisciplinaridade na forma dessas disciplinas, desses eixos, né, dessas áreas aqui relacionadas, como marketing, por exemplo, tá certo? Que ele é marketing, mas ele não conversa com a contabilidade. Ele trabalha lá de forma isolada, mais ou menos isolada. A contabilidade, por incrível que pareça, não tem os vínculos, que também é uma hipótese, né? Que poderia ou deveria ter com a administração propriamente. Se tem uma visão muito contábil, muito racionalista dos recursos, sem ter uma visão aprofundada das demandas da administração. E assim em relação às próprias finanças, a engenharia que não conhece o marketing, por exemplo, como que o marketing influi na questão propriamente da engenharia presente, de algum modo nessa empresa, a informática, a química, etc., e as muitas outras disciplinas ou eixos que podemos aqui elencar. Ora, tudo isso gera a gestão, isso faz parte da gestão, de forma mais ou menos isolada, como aqui nós tivéssemos canais, né, que não são necessariamente comunicantes, ou são pontualmente comunicantes. Ora, a interdisciplinaridade, por outro lado, ela pode acontecer na empresa via sustentabilidade, o eixo da sustentabilidade. Então, na empresa, justamente o eixo da sustentabilidade é que pode criar, com bastante eficácia, uma relação interdisciplinar entre cada uma dessas atividades ou áreas referidas acima e aqui, não é? Ora, a transdisciplinaridade, aí que está, que é o momento que podemos, quem sabe, construir ao longo de um grande esforço, ao longo de um período, que pode ser estendido. Na transdisciplinaridade, o que acontece? Ainda que na interdisciplinaridade as várias atividades, as várias ações, elas se interpenetrem, elas demonstrem links, ligações, mas essas áreas ainda não perdem as fronteiras entre elas. Uma coisa é contabilidade, outra coisa é administração, uma outra ainda é o marketing. Uma e outras criam links, certamente. Esse aí é o trajeto mesmo da interdisciplinaridade. No entanto, na relação interdisciplinar, como aliás acontece na escola,
em língua portuguesa, pode dialogar com história, com geografia, matemática, com artes plásticas, com língua portuguesa e com qualquer outra, com biologia, com química e assim por diante. Ainda que seja assim, haja, portanto, esse encontro entre as disciplinas, ainda que seja assim, essas mesmas disciplinas não perdem suas fronteiras, continuam ali mais ou menos intactas. Já na transdisciplinaridade, o que nós temos é que uma coisa, não existem mais fronteiras entre uma coisa e outra. Essa aqui é de fato aquela visão menos fragmentada do saber. Nós temos um saber uno, capaz de dar respostas às diferentes demandas de cada uma dessas áreas. Então, na transdisciplinaridade, que é esse aí o grande compromisso do novo, nós teríamos esse esforço de criar esse grande amálgama, por assim dizer, e em fazendo isso, nós perderíamos também as fronteiras entre cada uma dessas áreas, porque uma área já é a outra área. Finalmente, nós temos aqui a teoria organizacional e a complexidade. Uma empresa disposta mesmo a adotar ou que passe a adotar aos poucos os sinais do pensamento complexo, essa empresa ela precisa abraçar um programa. Abraçar aqui, naturalmente, é uma palavra-chave quando o tema é pensamento complexo. Que programa é esse? Que características são essas? Que fundamentos são esses que ajudam a empresa a superar determinados paradigmas? Vamos ver quais são. A empresa tem que ser auto-organizante. Ela é rica em padrões de interação. Rica em padrões de interação e conectividade. Ela tem que ser, de fato, uma empresa, claro, em que a comunicação não está na organização. A comunicação é a organização e a organização é comunicação. Entre as pessoas e, na verdade, entre não apenas as pessoas, mas o desdobramento do relacionamento das pessoas, dos produtos, né? Do trabalho propriamente. O que se deseja, sobretudo, é gerar essas sinergias, essa sincronia dos esforços, essa junção laboral, para, a partir daí, gerar novas possibilidades. É uma empresa, essa empresa auto-organizante, segundo a percepção do pensamento complexo, que reconhece ser inevitável a existência de contradições, de ambiguidade, de conflitos, portanto de desordem, mas ela não desmorona diante da desordem. Pelo contrário, na desordem está também a solução. A matéria-prima do novo é saber conviver com esses três fenômenos, a contradição, a ambiguidade e o conflito, e tirar proveito, como está posto aqui, e ver nisso fonte de aprendizado, criatividade e inovação. Não gostaria que minha fala aqui fosse entendida como uma espécie de fórmula, uma receita, né? Uma receita de bolo. Olha, agora vamos colocar aqui esse ingrediente que acabamos de tratar. Ela é auto-organizante. Então, sendo assim, você encontra. Não, é claro que as organizações, por uma questão mesmo de coerência, elas vão construir ou abraçar o pensamento complexo, ou se beneficiar pelo menos de algumas contribuições desse pensamento, num processo de escolha, no processo mesmo de abraço, o que significa dizer também preparar-se intelectualmente, estudar, não é? Existe por parte de muitas organizações uma verdadeira reação ao estudo, à análise, à reflexão. É como se essas questões, o percurso do conhecimento já tivesse ocorrido fora da instituição e cabe a essa instituição contratar mão de obra especializada
e essa mão de obra é justamente especializada porque está aí a contribuição, pelo menos suposta, de cada pessoa, e essa contribuição ocorre na empresa. E ela não se obrigaria, ela, a empresa, a partir dali, a se atualizar. Ela ficaria, portanto, de acordo com essa visão muito pouco conectada ao mundo contemporâneo, ela ficaria por isso simplesmente repetindo ou se abastecendo, digamos, por aquilo que chamam de vez em quando de capital intelectual, não é? O capital pessoal das pessoas, esse capital próprio, o saber das pessoas. Isso é pouco, é preciso construir esse percurso. A empresa tem que ser autopoética. Aqui, essa palavra aqui, ela se refere, ela evoca a ideia mesmo de poesia, porque na palavra poesia existe ali a etimologia. Poesia tem a ver com o verbo que evoca a ideia de fazer, do fazer. A poesia é um tipo de fazer. Aqui nós temos uma empresa autopoética. O que é isso? É uma organização que compreende residir em seus próprios recursos internos todo o potencial necessário para a sua evolução. Ou seja, na própria história. Não que tudo, o estoque de conhecimento esteja todo lá, mas na própria história, na energia dessa empresa, nas iniciativas que possa ter, isso demonstraria esse caráter autopoético, ou seja, algo voltado propriamente para o fazer, portanto, para um trajeto de construção. Uma organização que faz da criatividade, da inovação e da experimentação para desenvolver e aprimorar seus estoques de conhecimento. Criatividade, inovação, experimentação, o que significa dizer, muito frequentemente, contratação também de determinados perfis, né? Inovar na seleção, na contratação, na manutenção e também, e o muito importante, o modo pelo qual esse novo funcionário, esse novo colaborador, o modo pelo qual ele possa evoluir dentro dessa organização. Então, não se coloca aqui, portanto, um tipo de relação mecânica de se encontrar alguém pronto, não participar do trajeto de alguém que supostamente está pronto em relação ao conhecimento. Então, portanto, a empresa autopoética, a empresa que tem bastante ciência, bastante consciência da sua capacidade de fazer. Finalmente, nós temos a organização dissipativa, uma organização na qual a sinergia entre seus membros pode, a partir de uma determinada massa crítica, vir a produzir autonomamente alternativas e caminhos inovadores. É por isso que ela é dissipativa, nesse sentido de ser crítica, não é? De ser capaz de dissipar-se de eixos instituídos, capaz de divorciar-se, digamos assim, de desviar-se de determinados caminhos, até porque se conhece por demais aquele caminho, o caminho se mostra rotineiro ou mesmo viciado. Essa empresa dissipativa, ela vai traçar seus caminhos. Como é que se faz isso? Uma organização que interpreta as possibilidades de vir a sofrer uma quebra de simetria, uma ruptura estrutural imposta pelo ambiente externo, sendo capaz de tirar partido de tal eventualidade para redefinir sua estruturação interna. Daí ela ser dissipativa, ou seja, capaz mesmo de romper com determinadas trajetórias, determinadas realidades do seu dia a dia, vislumbrar novos horizontes e ir em direção a eles, a esses horizontes, não apenas como uma espécie de apelo marqueteiro em relação ao novo. A palavra novo, por exemplo, é extremamente explorada pela propaganda, é muito mais do que isso. É conhecer e saber, ter ciência de que nesse mundo extremamente movente, não é? Os riscos estão postos e como a partir justamente dessa trepidação, como que eu posso não pura e simplesmente amoldar-se à trepidação,
a ter respostas a partir do motor da trepidação, ou seja, do fundamento mesmo dessa instabilidade. E isso, portanto, essas três características, vamos voltar aqui: auto-organizante, autopoética e dissipativa. Eis aqui, portanto, matéria-prima, uma rota possível para se desenvolver o chamado pensamento complexo na organização. E é isto, a contribuição está dada. Isso aqui foi uma rapidíssima pincelada, é muitíssimo mais complexo que a minha exposição. Não é? Minha exposição foi em busca, em vários momentos, de enxugar por demais aquilo que não poderia talvez ser enxugado da forma como aconteceu aqui, mas de qualquer forma está aqui a contribuição. Bons estudos e nos veremos.